Olá, gente. Eu sou a Zóia. Como é que vocês estão? Bom, eu imagino que a situação para todos esteja bem desagradável. Pelo menos para quem tem alguma consciência política e social do que está acontecendo em relação a essa pandemia, em relação às atitudes da nossa presidência da República e afins, né? Mas o que me traz fazer esse vídeo hoje é um assunto que muito pouca gente, eu acho, que imagina estar associado à política, que é a moda. E como nós sempre falamos aqui no canal alguma coisa sobre cultura geral, alguma coisa sobre assuntos de variedade, cotidiano e etc., eu trago aqui umas questões assim que eu andei vendo esses dias sobre a Zuzu Angel. A Zuzu Angel, como todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, né? Foi uma estilista, costureira dos anos 60, ou começou um pouco antes, eu não sei exatamente precisar quando é que ela começou, né? Mas a questão é a seguinte: como é que começou essa minha ideia de fazer um vídeo sobre a Zuzu? No início eu estava pensando em fazer um vídeo sobre a El Que Maravilha. Por quê? Porque eu andei vendo umas entrevistas com ela e eu gostei muito. Só que em algum momento das entrevistas ela menciona a relação que ela teve com a Zuzu Angel. Ela foi uma das modelos que desfilou algumas coleções da Zuzu, né? E como é que a Zuzu se encaixa nessa questão da política brasileira, da política, da história política brasileira? É o seguinte: a primeira questão é que eu acho que sobre a moda revolucionária dela, podemos destacar dois momentos de ruptura. Um, quando ela resolveu fazer uma moda inspirada realmente nas questões brasileiras, mostrando o que de repente a mulher brasileira deveria usar, porque não seria um jeito copiado da moda francesa, da moda americana, da moda italiana, enfim, que antes os estilistas brasileiros se inspiravam nesse modelo de roupas, nesse modelo de vestidos. E a Zuzu, ela chegou à conclusão de que seria interessante você ter uma moda, uma estamparia que trouxesse mais brasilidade ao modelo brasileiro de se vestir. E tinha flores, tinha passarinhos, tinha desenhos assim de animais que faziam parte da nossa fauna,
plantas, enfim. Tinha toda uma estética que nos remetia à nossa cultura aqui no Brasil, né? Ou seja, uma valorização cultural aí. Aí o que acontece? A Zuzu, ela teve um filho. E esse filho se meteu, como muitos jovens da época, primeiro no movimento estudantil, né? E depois na luta armada. E essa luta armada, que já tinha sido devidamente perseguida na época da ditadura, né? Já tinha uma perseguição aos ativistas, né? E esse filho foi preso, torturado e morto pela ditadura. E o corpo nunca foi encontrado. E isso, obviamente, gerou nessa mulher, né, a Zuzu, uma revolta, né, uma mudança, uma vez que antes ela não entendia essa luta do filho dela, né? Antes ela tinha uma certa restrição, não que ela fosse completamente contrária, né? Não que ela fosse uma reacionária porque ela estava contra essa participação do filho dela nesses movimentos, mas pela segurança dele, né? E ela achava que ele podia estar fazendo outra coisa, né? Coisa que mãe acaba fazendo, né? Mas a partir do momento em que ele foi pego, que ele desapareceu, que não deram satisfação sobre o que aconteceu com ele, ela passou a entender o que estava acontecendo politicamente nesse país, né? E ela começou a ser uma pedra no sapato dos militares, porque ela correu atrás, ela encheu o saco deles, ela fez de tudo ali para encontrar provas do que aconteceu com o filho dela. Ela chegou a participar de um julgamento onde estavam julgando o filho dela como um possível terrorista, né? Que o tribunal militar resolveu julgar. Só que nessas alturas do campeonato, esse filho dela, o Stuart, já tinha morrido. Imagina, você julga uma pessoa que já está morta. É complicado, né? São coisas absurdas que aconteciam naquela época. E ela assistindo esse julgamento, ela apontou o dedo, despejou toda a raiva que ela estava sentindo ali naquele momento, na frente dos militares. Ou seja, eu não sei até que ponto ela foi corajosa ou ela não tinha noção do perigo, né? Uma coisa meio a se pensar a respeito, né? Que tipo de
coisa passava na cabeça dela, né? Porque eu não sei até que ponto, assim, você sabe o que aconteceu com seu filho, de repente pode acontecer a mesma coisa com você. Nada impede que isso aconteça, né? Mas ela simplesmente enfrentou esses militares, né? Ela fez denúncias entre os americanos, até porque o ex-marido dela, o pai dos filhos dela, era americano, né? Então ela achava que ela podia encontrar uma resposta, né, junto ao governo americano, aquela coisa toda. Só que tinha toda essa questão desses movimentos anti-imperialistas também, né? Enfim, é complicado. Essa situação toda foi bem complicada. E aí surge um desfile que ela fez depois disso, né? Que foi considerado o primeiro desfile de moda com um tema político, né? Onde ela substituiu as estampas de bichos, de flores, de natureza, aquela coisa toda nos vestidos, por uma estampa com símbolos ligados à Revolução, né? Como gente na cadeia, símbolos de resistência, símbolos políticos, símbolos, enfim. Ela fez todas essas estampas, ela criou todos esses desenhos para incluir nesses vestidos e fez um desfile altamente engajado, né, com essas roupas e no final ela aparece toda vestida de preto, segurando a foto do filho, falando sobre o que estava acontecendo nesse país, que as pessoas estavam desaparecendo, que as pessoas estavam sumindo. E eu achei muito interessante. Eu vi, eu tive vontade de fazer esse vídeo, porque ontem eu assisti o filme da Zuzu Angel, onde a Patrícia Pilar faz o papel da Zuzu no filme, né? O Daniel Oliveira faz o Stuart. Aí tem a participação da Leandra Leal, como é que eu... a Luana Piovani fazendo o papel da El, que maravilha. Enfim, e também tem o documentário do Linha Direta Justiça sobre a Zuzu Angel, né? E como todos sabem, no final aparece uma perseguição, aliás, um acidente que cogitam o fato dela estar sendo perseguida por umas pessoas, o que faz o carro dela capotar de um viaduto na saída de um túnel lá do Rio de Janeiro, e ela morre nesse acidente, com fortes indícios de que aquilo ali foi um assassinato, né? Uma queima de arquivo. E esse túnel que ela tinha saído
com o carro, hoje recebe o nome dela, né? O túnel Zuzuanjo, né? Que é um viaduto bem conhecido lá no Rio de Janeiro. Então, eu achei interessante que a gente sempre fale dessas pessoas que viveram naquele período, né, e que a gente pode apontar como pessoas importantes e que mostram o que foi realmente aquele período, o que foi de verdade aquela época, e que os negacionistas da ditadura entendam que os problemas eram muito sérios. E por mais que o Stuart, que algumas pessoas não concordem com esse posicionamento do Stuart, a Revolução Armada e o grupo que ele fazia parte, etc., nada justifica você prender uma pessoa, matar e, além do que, deixar uma mãe sem resposta sobre o que aconteceu com esse rapaz, né? A pessoa morrer sem ter ideia do que aconteceu, né? Sem ter uma explicação desse evento. Então, eu acho um absurdo o que aconteceu. Independente do que você acha ou deixa de achar, né? Do que você pensa ou deixa de pensar, esse tipo de coisa não pode se repetir. A gente não pode permitir que essa leitura do que fazer com as pessoas se repita, né? Que a tortura volte, que a censura volte. Enfim, eu acho que a gente precisa pensar no símbolo que a Zuzu Angel foi, como uma mãe que lutou até o fim para saber o que estava acontecendo. Não só com o filho dela, porque no momento que ela denuncia o que estava acontecendo com o filho dela, é claro que isso estava acontecendo com o filho de outras pessoas, né? Então é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e reflitam sobre a visão que dessas personagens da nossa história, a importância que elas têm para nós. E a gente precisa ter lembranças dessas pessoas. Então é isso. Obrigada.